Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Estúdio Cast, o podcast oficial da Escola Estúdio, que é a sua escola de odontologia de pós-graduação. Eu sou Felipe Xavier e estou aqui com o Ezio Coelho. E aí pessoal, tudo bem? Quem que está aqui hoje, Felipe? Hoje a gente vai conversar sobre endodelivery. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente está aqui com Arthur. Tudo bom, pessoal? Para mim é uma honra participar logo do primeiro Estúdio Cast com convidados. E vou trazer um pouquinho para vocês um pouco da minha prática clínica, vivendo um pouco do endodelivery também. Além disso, estamos também com o Jamerson. Obrigado pelo convite, Felipe Ezio. É um prazer estar aqui participando do Estúdio Cast e vou falar um pouco sobre o meu dia a dia, minha rotina, sobre o que eu faço todos os dias em relação ao endodelivery. Beleza, então vamos embora. Vê só, o que é que a gente percebe, né? Inicialmente, quando a gente tem um aluno que está se formando, que ele fica com muitas dúvidas, né? Tipo, qual é a carreira que vai seguir, qual é a especialidade que ele vai tomar. E a gente vê que dentro da endodontia existem algumas modalidades, né? Podemos dizer assim. E a gente vê que o endodelivery ele está cada vez crescendo mais. Mas eu acredito que tem muita gente, né, que não tem ideia do que seja, né, o endodelivery. E aí eu queria que vocês conversassem um pouquinho mais, né, tentassem explicar como é que realmente isso aí funciona. Então, o endodelivery nada mais é do que o profissional endodontista ir até o consultório de um indicador parceiro, de um dentista parceiro, para realizar os tratamentos de canal. Dessa forma, o endodelivery ele não precisa ter o seu consultório, ele consegue trabalhar em outros consultórios. Ele consegue trabalhar em outros consultórios e tirar um pouco desse custo inicial de me formei e vou abrir um consultório. Só que muito desse custo inicial pode ser... Ainda tem um pouco do custo, né? Porque é com o custo de equipamento e tal, não é um custo zero também, né? Com certeza. Tem um custo com equipamento, tem um custo com material, só que a diferença é que esse custo você já teria se você tivesse seu consultório. O que o endodelivery traz é essa praticidade para o dentista que está começando na carreira ou que quer seguir essa carreira de endodelivery. Hoje, exclusivamente, eu não tenho consultório e nem penso em curto, médio prazo em ter, porque o endodelivery ele consegue manter a sua estrutura, manter a sua renda. Você consegue viver de endodelivery. O que acontece? Muita gente pensa no endodelivery como um bico. Eu vou fazer isso aqui como dá, só que desse jeito tende a dar errado. Por quê? O endodelivery você precisa se organizar. Acho que a palavra que a gente vai falar mais hoje é organização. Você precisa ser extremamente organizado. Por quê? Diferente de um consultório, onde você tem uma sociedade com outra pessoa, por exemplo, que tem outra pessoa para lhe puxar, não, bora organizar isso aqui, no endodelivery não. No endodelivery é você. Só você está lá. Você precisa ser organizado por 2, por 3, até por 4 pessoas às vezes. Então, você precisa manter essa cadeia de organização, manter um planejamento para que você possa conseguir dar certo no endodelivery. Eu lembro quando eu me formei, né, que passei um tempo lá desempregado, né, antes de conseguir realmente iniciar os atendimentos no consultório. E tinha alguns colegas que terminavam me chamando. Tipo, eu ia lá, atendia, mas tipo, não tinha esse nome. Esse nome não era comum na minha prática, né? Sim. Tipo, não tinha, tá fazendo endodelivery. Não, eu estava realmente, como o Arthur falou, eu estava pegando meu material, indo para um determinado consultório. Na época não tinha motor, eu estava fazendo realmente a endodontia que a gente estava acostumado a fazer na faculdade. Então, eu realmente não tive muito essa experiência. E logo depois eu terminei entrando num consultório e terminei ficando lá instalado, sem ter que ir para outros consultórios para poder fazer atendimento. E tu, Ezio? Não, nunca cheguei a fazer no delivery, não. Logo quando eu me formei, porque eu me formei, já entrei logo no Exército, né? E aí quando eu fui para João Pessoa, já comecei realmente a montar consultório. Mas eu vi a evolução do endodelivery lá em João Pessoa. Logo quando eu comecei a dar aula em João Pessoa, tinham poucos alunos que falavam sobre isso, né? Não é nem só que falava o termo endodelivery, mas que realmente fazia um pouco o endodelivery. Você via realmente um ou outro ali que atendia no consultório e tal, mas não era essa coisa que já está organizada, né?
uma forma de atender estruturada, né? Um Endo Delivery, porque o Endo Delivery hoje ele é uma coisa já estruturada, né? Uma coisa interessante que o Arthur falou, né? Que não tem a questão do custo inicial do consultório, né? Quando a gente vê na parte de gestão, a gente fala muito sobre margem líquida, né? A margem líquida hoje da Endo, ela deve ficar aí na faixa de 40%, 50% no consultório, né? E quando você vai para o Endo Delivery, grande parte desse custo que você teria no consultório, você elimina, né? Então, realmente, para o profissional que está fazendo o Endo Delivery, ele consegue, às vezes, ter o mesmo lucro que alguém que tem um consultório cobrando ali metade, né? Metade, 60% do que é cobrado, né? Porque muitas vezes o pessoal confunde um pouco o faturamento, né? Quanto cobra lá do paciente com o que ele vai lucrar, né? E isso é interessante, porque você não tem esse custo fixo mensal aí de consultório, né? Logo que tu se formou, Jamerson, tu já entrou no Endo Delivery ou tu começou diferente? Então, eu comecei no Endo Delivery, eu nem sabia que eu estava fazendo Endo Delivery. Por exemplo, comecei a atender ali, fazendo tratamento de canal já na faculdade, já me apaixonei ali já da faculdade, no finalzinho. E aí os meus amigos, meus colegas, né, foram os primeiros indicadores. Fazia, Jamerson, tá fazendo tratamento de canal bem feito, vem aqui para o consultório, vem aqui fazer tratamento de canal para mim. E aí aquilo dali foi se tornando um meio de um negócio mesmo, né? Foi sendo profissionalizado. E aí, através da demanda, acontecia a questão da organização, né? O que Arthur estava falando, a gente precisava realmente estar preparado para tudo que ia ter no consultório. Seja um molar com a média complexidade, seja ele com a baixa complexidade, mas a gente tinha que estar preparado. Principalmente a questão da logística. Como é que a gente ia precificar isso? Como é que a gente ia saber, né, o tempo clínico e como cobrar? E isso aí a gente entra em outro viés aí, que é uma dúvida muito grande do pessoal que está se formando agora, que ainda não pratica o Endo Delivery. E aí a gente leva em toda a questão, né, da organização e da logística para poder fechar um preço, né, fechar um valor. E que esse valor seja acessível também para o dentista que vai contratar os serviços. Isso aí a gente une demanda e a oferta, né? E aí dá tudo certo para os dois, tanto para o dentista indicador quanto para o executor. Você falou uma coisa, na verdade, os dois falaram sobre a organização, né? E aí você falou, porque aí você percebe que tem a questão da organização. No caso de vocês aí, o que vocês acham? Que a organização ela veio depois que iniciou o atendimento, a exigência pela organização, né? Porque assim, não é uma coisa que você, não, vou me organizar todo para começar. Ou começou, aí viu, eita, pô, isso aqui eu vou precisar organizar. Não vai dar certo. Se eu não me organizar, eu perco tempo, e perdendo tempo, eu perco dinheiro. Foi exatamente assim. Foi através da dificuldade mesmo, né? Eu fui pelo caminho mais difícil. Não tinha ainda o modelo de negócio já formado, né? Eu fui pelo caminho difícil. Fui batendo cabeça ali, vendo ali que realmente se eu não tivesse um equipamento separado por diâmetro, separado por tipo de tratamento, do movimento do instrumento, se é reciprocante, se é rotatório, né? Aquilo ali me fazia perder tempo. Até mesmo assim, a questão de isolamento, né? Para poder a gente ter uma previsibilidade, né, de tempo de atendimento e a gente entregar para o indicador. O indicador quer saber se você faz um molar em 5 horas, né? Ou se você faz em 2 horas. Agora sim, não importa em relação à questão do tempo. Lógico, tem que ter uma previsibilidade em relação ao tempo clínico, né? Mas tem que ser da forma correta, tem que ser realmente bem estruturado, que entregue saúde ao paciente também, tá? Sem correr. Exato. A gente sabe hoje em dia, né, que a gente tem consultório, né, Zé? O quanto custa uma hora no consultório, né? E se a gente não tiver essa previsibilidade que vocês comentaram, a gente realmente também não consegue ter lucro no final. Sim. Então, você tem uma ideia, ter um material organizado, né? Mais para frente, a gente hoje ainda vai falar, né, de como é que vai ser essa organização, né, para a gente poder ajudar também quem está acompanhando a gente, né? E se a gente não tiver isso, a gente, de fato, vai perder mais tempo, se perde mais tempo, e já que você está fazendo Endo Delivery, você, às vezes, termina atrasando um outro paciente em outro consultório, né? Então, isso começa a atrapalhar e você termina ficando queimado, né, no mercado. Você não conseguindo atender aquilo que você está mostrando de desempenho, né? Mesmo que seu desempenho seja alto, mas termina que seu rendimento termina sendo abaixo do ideal. Então, se a gente pudesse listar, né, tipo, quais são os benefícios e os desafios que a gente encontra
nesse Endo Delivery, né? O que é que vocês conseguem encaixar, assim, trazer de benefício? O que é benéfico? O que é benéfico, né, é você não ter o estresse de arrumar o paciente. O indicador ele já vai lhe entregar, né, uma demanda espontânea, provavelmente vai ser previsível a partir do tempo, né? Por exemplo, tem indicadores que eu separo 3, 4 turnos na semana, porque eu sei que ele vai me entregar. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei fazendo um tratamento de canal para um amigo, né? E aí, através disso, eu via, poxa, aqui tá bom, eu vou fazer o tratamento para ele, não vou ter os custos de questão de imposto em relação a emitir uma nota para o paciente, tá? Porque eu já separava, lógico, eu fazia a declaração do imposto de renda, né? Mas era separado, era através do ganho, tá? Isso aí é outra coisa, assim, que a gente tem que levar em consideração. Outra parte boa, né? É justamente trabalhar da forma que eu gosto com os meus materiais. Por exemplo, material de qualidade que eu estou habituado a trabalhar com ele. Isso, para mim, faz total diferença. Imagina você chegar num consultório, pegar um instrumento que nunca utilizou na vida e faz aqui, Jamerson. Aí não dá, né? A gente tem que trabalhar realmente com um instrumento de qualidade, da forma que você gosta, né? E para ter uma previsibilidade melhor. Com certeza. E, assim, algo que vai guiar muito do que a gente vai fazer no consultório é a previsibilidade. Quanto mais tempo eu demoro para fazer aquela mesma coisa, mais dinheiro eu perco. Mais vai ser imprevisível. Mais vai ser custoso para o dono da clínica. Porque você vai demorar mais tempo, você vai chegar mais desorganizado, o paciente também vai sentir. O paciente também vai ficar incomodado com aquela questão. E falando um pouco dos benefícios e dos desafios do Endo Delivery também, o grande benefício é você não ter os custos relacionados ao consultório. É você não ter que captar o paciente, como o Jamerson estava falando. Você não ter que, se você tirar umas férias, vou passar 2 semanas sem atender. Eu só preciso fechar minha agenda durante aquelas 2 semanas. Eu não vou ter encargo com locação de espaço, não vou ter cargo com custo de funcionário. Vocês sabem quanto tempo vocês estão fora aqui do consultório, mas vocês sabem que o tempo que vocês estão fora do consultório, aquilo gera um custo. O que não acontece no Endo Delivery. No Endo Delivery, o tempo que eu passo fora do consultório, lógico, é um tempo que eu poderia estar atendendo, ganhando dinheiro, mas eu não estou perdendo dinheiro. Esse tempo eu não está sendo oneroso para mim. E um dos grandes desafios, fora a questão da organização, que esse é o maior desafio que existe, você tem também a questão de você conseguir lidar com o paciente da forma que o seu indicador quer, da forma do padrão que ele estabelece na sua clínica. Porque, por exemplo, o paciente chega para você, ele tem 2 dentes para fazer um canal. Eu tenho que saber como é que o indicador ele vai querer que eu aborde essa situação. Porque se eu abordar com o paciente, diretamente com ele pode não achar bom. E se eu abordar diretamente com o indicador, às vezes ele não gosta. Ele gosta que fale para o paciente também. Então, isso é uma questão para ser negociada também com o indicador. Tudo na primeira conversa tem que ser negociado. Tudo na primeira conversa, como vai ser a parceria de vocês, tem que ser abordado. Então, acho que essas são as 2 principais dificuldades no Endo Delivery inicialmente. O Jamerson comentou que a questão dos indicadores dele iniciou com amigos de faculdade, né? Você vai ser visto pelas pessoas que você convive. Está mais próximo. Que está mais próximo. E através disso vai arrumando os outros indicadores também, né? Assim, é o boca a boca, né? É o boca a boca, né? É aquele boca a boca que realmente funciona também, tá? Contigo foi assim também, Arthur? Então, no meu começo, com certeza, meus amigos de faculdade me chamaram para fazer as vendas nos consultórios deles. E depois que eu vim a trabalhar com tráfego pago. Mas no começo, os amigos de faculdade que estão com você no curso, ou colegas de colegas que
indicam a você, vão fazer a sua base inicial. É ali por onde você tem que começar. E o começo sempre vai ser difícil. Tu sentiu alguma dificuldade, assim, porque, ok, a gente tem esses indicadores aí que são os amigos de faculdade, né? Só que chega num ponto que eu acho que você tem que estourar essa bolha, né? Com certeza. Você tem que sair dessa bolha, senão você vai ficar com aqueles indicadores, talvez ali não seja o que vai permanecer ao longo do tempo, não tenha um volume suficiente, né? Para sair dessa bolha, o que você acha? É uma dificuldade também ou foi uma coisa mais natural? Naturalmente vai aparecendo outro indicador. Então, passei uma fase de quase cerca de um ano, né? Preso assim, a mais indicadores e algumas clínicas que eu realmente bati de porta em porta, mostrando o meu trabalho. Eu fazia alguns relatórios durante o meu tratamento, né? Pegava ali a radiografia inicial, mostrava o que tinha ali, do diagnóstico, e aí eu colhia todos os detalhes, né, do paciente, do tratamento em si, né, para poder mostrar o meu trabalho nas clínicas. Eu ia pelo Google Maps ali, via onde é que tinha clínica e fui de porta em porta. Ali, vamos dizer que eu fui em 50 clínicas, eu fiquei, eu acho que em 4 no máximo, mas fiquei. E dali eu consegui, né, mostrar um pouco do meu trabalho. Uhum. E eu fazendo da melhor forma que eu conseguia na época, né, que eu não era especialista, não estava na especialização, tá? E, assim, foi um divisor de águas. Mas eu vou comentar um pouco mais para frente sobre isso, tá certo? Mas, através disso, foi que eu realmente consegui romper essa bolha. E consegui até cobrar mais caro. Por quê? Indicador novo, a gente consegue elevar um pouquinho a tabela, né? Porque ele vai dar o start a partir dali. Ou seja, se tiver algum tipo de tratamento que já não está mais tão proveitoso, lucrativo para você, você sobe um pouquinho a tabela. Ele vai gostar do seu relatório, porque nem todo mundo faz isso, tá certo? Você tem que fazer o diferencial, né? A endodontia tem uma demanda muito grande, mas também tem uma carência de profissional bom que mostre o trabalho da forma correta, tá? E isso aí foi o que... Eu acho que a Arthur fez de uma forma diferente, né? Eu acho que o tráfego pago foi um ponto forte, né? Então, o tráfego pago para mim foi um divisor de águas. Antes, eu fazia exatamente dessa mesma forma. Batia de clínica em clínica, mostrando meu trabalho. Olha, faço desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mesma coisa de Jamerson. Fui em 50 clínicas, 2 ou 3 consegui alguma coisa e são meus indicadores até hoje. Mas, o que acontece? Quando você é visto, é melhor. Quanto mais você é visto, é melhor. Então, o tráfego pago para mim, ele funcionou de uma forma excepcional, porque eu consegui rodar criativo, esses criativos me chamaram para o meu Instagram e para o meu site, e assim os indicadores conseguiram ver mais provas do meu trabalho, por algo que eu não estava conseguindo mostrar com tanta eficácia, num nível tão grande, que basicamente eu consegui colocar a nível de Recife e Olinda. E esse tráfego pago, ele conseguiu abrir essas portas para novos indicadores, onde Jamerson falou agora que eu consigo implementar uma nova tabela. Uma tabela mais atualizada de acordo com os meus custos e também do lucro que eu queira cobrar em determinado equipamento, em determinado procedimento. E acaba também, acho que, como o James falou, os novos indicadores, normalmente ele consegue fazer uma negociação diferenciada, né? E acaba também pressionando aqueles indicadores que não estão também remunerando tão bem. Exato. Porque, no final das contas, se ele tem um aumento da demanda de indicadores, os indicadores que não têm tanta demanda de paciente ou que não remuneram tão bem, vão acabar... Como é que é essa relação aí, James? De chegar para o cara e dizer assim, ó, a partir de agora eu não tenho mais como atender aqui. Já teve alguma... Então, é uma conversa difícil, né? Mas quando você combina, né, desde o início, não sai caro, tá? Combinado não sai caro. É ser transparente. Falar assim, olha, meu tratamento realmente, a média de valor está isso aqui. Você está um pouco fora do padrão. Através disso, eu não quero lhe deixar na mão, tá? Isso aqui a gente trata como se fosse realmente um aviso, né? Porque a gente vai estar tendo que fazer um reajuste para poder ficar ali na média, para poder os pacientes dele ter uma preferência também na hora de agendar, né? Porque às vezes a gente está ali com um paciente que só consegue ser atendido segunda-feira de manhã, mas tem 2 consultórios ali, né?
que só vai conseguir você marcar o paciente segunda de manhã. Você que entrou no jiu-jitsu agora não precisou sair na mão com nenhum indicador. Precisa não, graças a Deus. Mas uma coisa que eu tava pensando agora, né, que a gente vê essa dificuldade, né, da nossa secretária, tipo, agendar paciente e, tipo, ver o horário da gente. E para vocês, porque se a gente pensar assim, que vocês têm uns 5, 6, 10 indicadores, ele fica mandando mensagem no WhatsApp, ele manda um e-mail, sinal de fumaça, como é que ele vai te contactar? E, tipo, tu tá o tempo inteiro atendendo, né? Como é que tu controla essa tua agenda para poder fazer essa organização, né, para não deixar ninguém na mão? Então, eu tenho alguns indicadores já que eu deixo horários fixos para eles, ou seja, eu tendo a não marcar paciente naquele horário, tá? Os horários vagos, o que é que eu faço? Eu deixo aquele horário ali para casos de urgência. Endodontia sempre vai aparecer urgência. Se tem aquele indicador que tem uma demanda boa, né, um reabilitador, né, ele vai ter uma demanda grande para caso de retratamento, tá? Caso de realmente diagnóstico, ele vai ver através ali, esse dente aqui realmente precisa de um tratamento de canal para poder fazer uma coroa, uma reabilitação. E aí, através desses horários vagos, a gente consegue marcar. Mas, para isso, a logística tem que ser facilitada. É exame de imagem para a gente poder ver, para ver realmente. Porque tem casos absurdos. Eles fazem assim, tratamento de canal. A gente vê, né? Óbvio ali que não é para tratamento de canal, né? Mas a gente precisa realmente de uma consulta para poder diagnosticar. O que é que eu faço? Esses casos duvidosos, eu uno, né? Junto desse indicador, um dia na semana para poder fazer o diagnóstico. Vou lá, isso é pago também, tá? Vou lá, faço a questão do diagnóstico, o paciente aceitou o valor, né, do indicador, eu não fecho o tratamento, de fato, assim, em relação à questão financeira, diretamente com o paciente, tá certo? Mas ele fechou lá, eu vou, já deixo uma data pré-estabelecida, tá? E aí, dependendo do caso, por exemplo, um abscesso, vou precisar de mais de uma sessão para esse tratamento, eu já deixo uma data pré-estabelecida, agendada já no consultório. E através disso eu fecho na minha agenda, né? Minha agenda online, fecho ali para poder não dar conflito. E você, Arthur? Então, meu EndoDelivery ele funciona com agendamento online. O indicador ele vai ter acesso à minha agenda. Ele mesmo pode marcar o paciente no horário que ele estiver fechando o orçamento com o paciente. Não, estou fazendo aqui, precisa de um canal, eu tenho tal dia disponível para você. Isso ele está com a minha agenda pronta já para ele. Então, ele não precisa ligar para mim, para eu falar para ele qual horário que ele tem, para ele entrar em contato com o paciente, para depois marcar um tratamento. Ele consegue fazer isso automaticamente, ou a secretária dele já consegue fazer isso automaticamente. Tu faz algum filtro? Tipo, vamos pensar que tu tem um turno, né, da manhã. E aí tu vai atender um dentista, indicador teu de Boa Viagem, marcou lá pra você, 8 horas da manhã pra você fazer um canal. Aí, tipo, 10 horas da manhã tá em Olinda. O outro paciente, tu faz um filtro, tu fecha um turno para estar naquele bairro ali, ou tu deixa aberto mesmo? Eu deixo aberto, mas o que acontece? Nessa agenda eu consigo deixar horários pré-setados. Por exemplo, entre uma consulta e outra precisa de 1 hora no mínimo para você conseguir marcar. Por exemplo, vou fazer um canal às 8 da manhã. 8 da manhã até às 10. Só que o próximo canal só consegue ser marcado a partir de 11 e 11h30. Isso eu consigo deixar tudo pré-setado na minha agenda. Então, para o indicador, só vai aparecer o horário das 11 e 11h30 para ele conseguir marcar, porque esse é o tempo que eu preciso para me deslocar até o tratamento. Esse turno de 2 horas é o tempo que eu levo para fazer a anamnese, atender o paciente, organizar o meu material e deixar a sala toda pronta para o indicador conseguir fazer o seu próximo atendimento naturalmente. Só uma dúvida aí, esse tipo de organização, de montar o material e depois desmontar o material, né? Para dar quanto tempo mais ou menos? Então, eu otimizei bastante, né? Eu sou meio bitolado com essa questão de organização. E aí eu comecei a cronometrar para ver o quanto de tempo eu estava perdendo. Hoje em dia, né?
dá cerca de 4 a 5 minutos, todo o meu instrumental, toda a minha mesa operacional fica na faixa de 4 minutos e 40, sendo mais específico. Tá? Porque assim, tempo é dinheiro, realmente. E aí a gente precisa entregar para o indicador também, né? Que a gente não perca muito tempo organizando ali a sala, né? Lógico, a gente tem que ir lá antes no indicador para ver se o consultório é legal, tem espaço para a gente poder trabalhar, né? E aí, através disso, a gente vai lá e monta a mesa operacional, tá? Aí eu já pré-estabeleço uma organização. Qual é que eu coloco? Várias caixas de cada etapa do procedimento, por exemplo. Do isolamento, né? O isolamento eu já tenho vários grampos que eu já utilizo com mais frequência, né? Sim. E depois, se quiser... Aqueles 4 lá, aqueles 4 grampos mestres. Exato. Aqueles ali, né? Aqueles grampos mágicos. Vão salvar o dia a dia da gente. E aí, assim, antes eu colocava direto na bandeja, né? A dificuldade aí foi de ir assumindo, né? Ir assumindo durante o tempo. Sim. Aí eu fiz, não, aqui tem alguma coisa errada. Porque do material vocês deixam na clínica. Então... Veja bem. Quando o indicador ele tem uma recorrência muito grande, eu deixo lá 2 kits. Por quê? Vai me garantir ali uma manhã de atendimento. Sim. Eu atendo 2 pacientes por turno, então, deixando 2 kits lá, eu tenho a certeza de que quando eu chegar lá, os kits vão estar estéreis, tá? E vai estar lá tudo certinho. Eu monto a mesa, né? Meus materiais que eu vou levar, por exemplo, grampos, limas, cimento, tudo. Então, vamos organizar, só para a gente entender bem. O que é que a gente precisa de equipamento para começar o Endo Delivery amanhã? Amanhã não, que é feriado, né? Na sexta-feira. Do trabalho. Na sexta-feira, né? Então. O que é que a gente precisa de equipamento? Tipo, pronto, gostei do que os meninos apresentaram, eu quero começar esse Endo Delivery. O que é que eu preciso ter de equipamento? Se você tiver apenas dinheiro para fazer um investimento, né? Você faça no localizador foraminal. Certeza. Um bom localizador foraminal para não dar incerteza na hora do tratamento, tá? Isso vai ganhar muito tempo, Vamos lá numa lista de preferência, pelo menos a minha, tá? Localizador foraminal. Seria a primeira opção. Concorda aí? Primeira opção. Com certeza. Um localizador bom, de referência, tá certo? Boa. Não é o Xing Ling, não. Boa. Tá certo? Localizador bom. Depois o motor, né? Endodôntico. Perfeito. Para mim. Isso. Depois disso, o que é que a gente vai utilizar ali? Uma lupa. Porque aí, através disso, a gente começa a pegar uma complexidade um pouco maior. Precisa visualizar, tá? Depois, qual é o investimento que a gente vai ter que fazer? A ultrassom. Um ultrassom é fundamental, tá certo? E aí, depois disso, um sensor, que já é um pulo aí, né? Aí já é um... Eu tinha até comentado com o Jamerson uma vez, né? A gente já conversou algumas vezes sobre isso. E quando ele trouxe essa ideia do ultrassom, né? Ter o próprio ultrassom. Porque, na minha cabeça, né? Tipo, todo consultório, hoje em dia, geralmente, já possui um ultrassom. Mas aí ele estava falando, né? Tipo, quando você leva o seu, você já conhece... Você já sabe qual é a potência que ele tem, os insertos. A gente sabe como é a diferença de potência, faz diferença. As entradas também, né? Mudam de consultório para consultório. Várias pontas, vários encaixes. E o que acontece? Quando você compra o seu ultrassom, você pode investir em insertos inteiriços. Que a potência e a usabilidade e a qualidade do inserto inteiriço é totalmente diferente de um inserto adaptado, que você vai só adaptar para usar em diversos aparelhos. E outra questão, nem sempre tem ultrassom. E nem sempre está funcionando. É só susto. Tem. É só susto, né? Tem ultrassom, ele tá ali só parado, né? Exatamente. É só o ultrassom tá ali encostado, quando você vai usar, às vezes não tem ponta, às vezes não... Enfim, quanto mais coisas você puder ter seu, você vai ter o controle. Sim. Controle é tempo. Tempo é dinheiro. Tudo vai girar nesse ciclo. Quanto mais coisas você tem controle na hora do seu atendimento, quanto mais coisas for o padrão de atendimento, mais vai ser previsível o seu final. Se eu sei o que eu vou usar, que está tudo aqui do meu lado, do começo até o final do tratamento, eu vou ter uma previsibilidade bem maior daquele caso. Se eu estiver tratando desde um caso básico até um caso complexo, eu vou ter o mesmo padrão de atendimento. Eu sei que se eu precisar de uma lima, minha mão direita está aqui. Se eu precisar de um inserto, minha mão direita está mais para cá. Eu vou ter o padrão das minhas maletas. Hoje eu trabalho com carrinho e com 2 maletas auxiliares. A questão do material nos consultórios,
eu tenho 6 kits nos consultórios e tenho 4 volantes. Então, esses 6 kits eu deixo nos consultórios que tem uma maior demanda. No caso, tu tem 6 em cada consultório? Não, eu tenho 6 no Seis total. Distribuídos, né? 6 no total, 6 distribuídos. E tenho 4 que andam comigo quando eu preciso ir num consultório que não tem uma demanda tão alta, um indicador novo, que eu vou ter os meus materiais todos organizados de fácil acesso. Massa, E aí legal. você deve estar se perguntando, né? Como é que a gente faz a questão da logística dos kits para esterilizar, né? Como é que a gente vai fazer esse controle? Com certeza. A gente, quando está tendo ali um atendimento no consultório, a gente acaba criando ali, quando é mais frequente, um laço, né? E aí, aqueles que a gente se sente mais à vontade, a gente vai lá, né? Às vezes tem aquele auxiliar gente fina, né? A gente vai lá e dá um agrado, né? Ô, cafezinho ali. Aí, o que é que a gente pode fazer? Para poder esterilizar o material, ter um controle realmente, entendeu? Levo lá o meu material lavado e selado, bem bonitinho, só para colocar para esterilizar, ela vai Sim, colocar. sim, Ninguém sim. vai negar. Não, Ninguém ninguém vai nega negar. uma esterilização, né? Ninguém nega a esterilização. Você tá salvando o dente ali, tá tirando o sufoco ali do indicador que às vezes nem pensava que você ia ter vaga, tá ali, né? Quebrando aquele galho. Vamos só bater de novo a sequência aí, que de repente o pessoal quer anotar aí. Então, primeiro, o localizador, depois o motor, depois Magnificação. magnificação, a lupa, E depois ultrassom, e aí depois sensor e um raio-x vale, polo, né? né? Um E vale. aí, o E céu aí é o o céu limite. é Aí mudou o nível, né? Uma coisa, essa é a questão da magnificação, né? A gente fala muito sobre microscopia, né? Sim. Microscopia na endodontia, que eu sou dependente do microscópio. Né? O microscópio ele faz Somos parte. olhos, É melhor o microscópio do que meu olho. Então, assim, o microscópio para mim é um negócio fundamental. E lá no estudo mesmo, que a gente trabalha com microscópio, né? Então, assim, o aluno ele passa o curso todo fazendo microscópio. Você acha que o fato de usar o microscópio ali, ele mesmo ele não usando o microscópio depois, ele facilita o uso da lupa? Com certeza. Facilita. certeza. Com certeza. A partir dali você vai ter outra visão, né? Literalmente, né? Literalmente. A partir que você utiliza o microscópio, você entende que realmente precisa de magnificação, né? Durante o consultório. O que é que a gente pode fazer para poder tornar padrão em todo o consultório a gente fazer isso? Não vai ter como levar o microscópio para o consultório. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Calma, que tá vindo novidade. Por enquanto. Mas Aguarde, o que é que vai acontecer? A gente pode ter uma magnificação através da lupa, né? A gente tem aquelas lupas de entrada, né? De 3,5, 2,5, né? E aí o céu é o limite. A gente Fotóforo, vai, né? Fotóforo E aí de qualidade é fotóforo importantíssimo. faz a diferença. Importantíssimo. Um fotóforo que tem uma luz difusa, ele não vai ajudar você de qualquer forma, da mesma forma que um fotóforo de luz localizada. Um fotóforo de luz difusa, além de você estar muito distante para ter a distância focal necessária para trabalhar, você vai acabar gerando sombra naquele dente. Então, se você tiver um fotóforo bom de uma luz focada, você consegue visualizar perfeitamente o interior da câmara pulpar sem problema algum. Que é como o microscópio. O microscópio é uma luz focalizada também. Exato. Né? Sem sombra. Sem dúvida. Sem Falar- dúvida. Falar em relação a investimento, né? Muita gente está começando, Todo mundo tá querendo saber quanto é que você vai gastar quanto é que nessa você brincadeira vai gastar aí. nessa brincadeira. Vamos lá. Uma lupa realmente de qualidade, tudo que é bom é o quê? Caro. Então, dá pra gente começar, né, a ter uma experiência com magnificação com a lupa ali do Xing, né? Uma lupa Do Xing, importada, uma uma lupa lupa importada importada. de países asiáticos. Países asiáticos. E aí a gente começa realmente a ver, né, que faz Literalmente diferença. ver, né? Começa Ver que faz literalmente diferença. a ver. A iluminação, né? E aí, através disso, a gente dá aquele upgrade quando estiver faturando melhor, né? É. E muita gente pensa assim, mas no estúdio oferece os microscópios, mas no consultório eu não vou ter os microscópios. E aí? Só que a partir do momento que você sabe o que você está vendo, que você sabe o que esperar estar vendo, você consegue visualizar melhor. Principalmente com a lupa. Com a lupa você não vai ter o mesmo grau de magnificação. Não vai ter. O microscópio, normalmente, você consegue trabalhar em 16 vezes.
Na lupa você vai trabalhar a 3,5, mas você consegue visualizar perfeitamente a câmara pulpar. Sim. Você não vai conseguir visualizar muito profundo lá dentro do canal, mas 90%, diria até mais, 95% dos casos que você vai ver, você só precisa ver câmara pulpar. Você consegue diagnosticar trinca, você consegue diagnosticar fratura, que são diagnósticos mais difíceis a olho nu. Você consegue visualizar um instrumento fraturado que está perto da câmara pulpar. Você consegue fazer diversos procedimentos de média e alta complexidade com a lupa. Lógico, você não vai conseguir fazer 100% dos casos. Até porque com o microscópio você não consegue fazer 100% dos casos também. Tem casos que são para extração. Tem casos que você, mesmo com a maior visualização, você não consegue salvar aquele dente. Mas com a magnificação, em relação ao olho nu, mesmo que seja uma lupa, você consegue, com certeza, trabalhar na grande maioria dos casos. Um ponto que eu fiquei curioso, né, sobre essa questão do checklist que vocês estavam comentando é sobre a compra de material, né? Como é que faz essa organização? Porque no consultório é um inferno, bicho. Meu amigo, a gente vai usando as limas e as limas vão acabando. Tipo, como é que vocês se organizam para que não possa... Né? Gestão de estoque. Exatamente. Porque, tipo, tem uma planilha, vocês anotam num papelzinho, no bloco de nota do celular. Então, eu comecei do jeito difícil, né? Então, era realmente pela demanda Primeiro ali. a gente começa, né? Perfeito. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Aí é que tá. Comecei quebrando cabeça. Normal. E ali, eita, tem um tratamento de molar. Deixa eu ver de grampo o que é que eu tinha. Nossa. Era praticamente isso. Era aqueles grampos padrões ali da faculdade que você serve quase nada. Né? E aí, a partir disso, comecei a fazer a questão do estoque. Comecei a ter uma noção do que realmente a gente utiliza no consultório. Mas como é que foi isso? A partir do momento que eu comecei a separar os materiais de forma organizada. Conseguia ver o que é que eu tinha, né, de uso. Padronizei. As bandejas e tal. E aí eu tinha a lista ali do Excel, tinha a lista ali das compras, né? Da planilha, né? Da planilha, né? A planilha importante aí na A vida do planilha é dentista, né? importantíssima. E hoje em dia tá muito fácil. Hoje em dia tem o chat GPT, minha gente. Chat GPT auxilia bastante nisso. Mesmo né? versão grátis, né? A versão Mesmo grátis mesma ajuda. versão Se grátis. você pedir para ele fazer uma planilha, ele vai fazer isso. Você só não vai conseguir baixar. Mas o que é um print? Né? O que é um print para salvar? E aí eu faço controle através disso. Né? Uma planilha, vejo ali realmente, tem um número certo, tá? Cerca de 20 limas de cada tipo do que eu utilizo mais. Sim. E através do mês, finalizo o mês, por exemplo, hoje é dia 30, hoje é dia de comprar. Hoje é dia de comprar. Hoje é dia de comprar. Por quê? Porque eu tenho que manter no estoque esse padrão. Um Porque nível senão- mínimo, né? Nível de- mínimo, senão vai desorganizar tudo. Né? Você vai coisa- pagar mais caro. Eu vou pagar mais caro. Você vai acabar pagando mais caro. Porque, assim, novamente vocês vão escutar a gente falando de planilha. já vão se organizando aí, que já é o segundo episódio que a gente está falando de planilha. Então, no controle do estoque, você tem o estoque que você utiliza como volante, que é o que vai com você no atendimento, e tem aquele estoque que fica em casa. Então, eu tenho que reabastecer o meu estoque de casa. Não é o meu estoque que vai comigo. Porque se eu estou reabastecendo o meu estoque que vai comigo, vai acabar. Na hora do atendimento. Na hora do atendimento. Na hora do atendimento. Você vai precisar de tal material e vai acabar. Você vai precisar de tal lençol de isolamento e vai vir aquele... Rasgueitex. Nossa Senhora! Que isso. Que isso. Sem marcas. Tem um pior. Sem marcas. Que violência. Nossa, aí vai vir aquele que... Meu Deus do céu. Aquele que a gente estica e vê o outro lado. É justo. Furei para fazer o furo do dente, furou o lençol inteiro. Que legal, é maravilhoso. Então você vai acabar pagando mais caro, você vai trabalhar com um material que você não está acostumado, porque é só aquele que tem na dental. E uma série de contratempos vai acontecer se você não controlar o seu estoque. Então, o controle de estoque, eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem no EndoDelivery. Porque você precisa, novamente, estabelecer um padrão. Se você não tem aquele seu padrão, você não vai trabalhar naquela mesma linha de produção e você não vai trabalhar no mesmo tempo,
A questão de tempo não é fazer todos os casos de sessão única, tá, gente? É questão de o que eu consigo fazer em determinado tempo para fazer o máximo que eu puder de desinfecção e limpeza dos canais. Se eu consigo fazer todos os meus protocolos em tal tempo, seguindo todas as regras, irrigando bastante, ampliando o canal em tal tempo, por que eu precisaria de 2 vezes esse tempo só procurando material? A lima não está aqui, aí levanta, aí tira a luva, aí vai lá, onde é que está? Aí revira a mala. Isso é muito tempo perdido. Se você botar na ponta do relógio, na ponta da caneta, quanto tempo você está perdendo só levantando e procurando material, você endoida. Nossa, o que é que eu estou fazendo aqui? E muito do que eu melhorei do meu delivery foi justamente isso. Controlando a quantidade de vezes que eu vou levantar. Lógico, se eu precisar, eu vou levantar. Eu não vou ficar ali, não. Estou precisando de tal material, não vou levantar só para ter melhor tempo. Não, eu vou levantar. Mas se eu me organizar, se tudo tiver à minha mão, se tudo tiver à mostra, para eu pegar de uma forma fácil, eu não vou precisar levantar e eu vou conseguir dar o melhor para o paciente naquele tempo que eu tenho. O Arthur, nessa questão aí do material, né? Quando a gente fala em material também de gestão de estoque, uma das principais coisas que tem que fazer é reduzir quantidade de itens, né? Com certeza. Quantidade de itens. Aí te perguntar uma pergunta para vocês aqui. Quantos sistemas diferentes vocês têm no kit de vocês? Por exemplo, eu tenho 2 sistemas, eu trabalho com 4 sistemas, eu tenho um estoque de 4, 5. Quantos sistemas vocês? Eu tenho hoje 4 sistemas. 4 sistemas que normalmente eu utilizo. Pode falar? Acho que não é o caso. Acho Acho que não é o caso. Da sua preferência, né? São 4 de sua preferência. São 4 sistemas. Pensando nas questões tipo de anatomia, Exato. do volume do canal, ser mais atrésico, ser mais Função. amplo, a função que ele vai executar. O movimento também, né? Movimento Tem também. alguns movimentos aí que a gente sabe, né, do curso, que a gente aprende realmente, que facilita a questão de a gente ganhar tempo, né? E aí, a gente ganha tempo, mas também tem a questão de não estressar muito o instrumento, né? Que é a questão do movimento reciprocante. E a gente também tem a questão do controle de uso. Sim. Tá? Aí, através disso, a gente consegue reduzir a quantidade de instrumentos, tá? Fazendo da forma correta, tá certo? De acordo com o diagnóstico. Não sou eu que vou escolher o sistema, não. Sim, perfeito. Quem vai ditar o sistema é a anatomia do canal, tá? Através daquilo ali é que eu tenho as opções dos sistemas que eu vou escolher, né? Se eu tiver uma biblioteca grande, né, de sistemas que eu já utilizei e gosto, através daquela anatomia eu vou ter várias opções. Se for mais reduzido, vai diminuir. Seriam quantos sistemas mais ou menos tu tem? 5 Cinco sistemas. né? A maioria é reciprocante. Entendi. Um ou outro ali é rotatório. Certo. Tá? Alguns deles eu utilizo apenas para ampliar, mas aí não vou entrar em detalhe não. E isso, né, Ezio, termina realmente, essa questão da gestão de material termina impactando diretamente na margem líquida. Com certeza. Que é, no final das contas, também faz parte da precificação, né, que vocês têm que se preocupar. Então, vocês analisam isso constantemente, essa questão de valores, porque pode chegar em algum momento que aquele indicador ali ele não vale mais a pena. Sim. Né? Tipo, não, esse indicador aqui eu estou pagando para trabalhar. Não, eu estou indo lá e estou empatando. Então, no final das contas, é melhor procurar outro, né? Que você consiga. Então, como é que vocês fazem essa verificação? Já não se falou aí que tem um consultor, né? O ChatGPT. ChatGPT. Então, né? Vamos dizer que eu uso um sistema reciprocante que ele vem com 4 limas, tá? A média de valor dele ali é de 300 a 350 reais. O que é que eu vou fazer, né? Segundo dados científicos, mostra que o tratamento de canal, né? Esse instrumento pode ser utilizado de 3 vezes com um risco de fratura igual a ele novo. E aí o que é que eu faço? Tem que verificar, tá, gente? Não estou dizendo que ele vai ser utilizado todas as vezes por 3 vezes, não. Tá? Há canais e canais. Tem aqueles que a gente utiliza uma vez e faz. Essa lima aqui Vou vai pro lixo. vou contar 2 usos aqui. Já vou contar 2 usos. Vou contar 2 usos. Mas aí a gente divide, né? A gente faz uma média. Para facilitar a minha conta, e é do ChatGPT, né? Que é que eu faço? Através desse sistema, eu já utilizo uma lima de ampliação. Já na conta, tá?
Porque a necrose a gente sempre vai utilizar ali, vai precisar ampliar mais. E isso é um custo quando a gente coloca na planilha. Para mim, todo tratamento na conta é necrose e também pode ser suscetível a fazer em 2 sessões. Tá? Você já superestima Já o superestima. custo. Exatamente. Exato. O que não vier, aumenta o lucro. Tá? Exato. Mas eu tenho que ter ali a base para poder trabalhar ali. Que na verdade acaba um compensando o outro, que é uma lima que você era para usar 3 vezes, acabou usando só uma e teve que descartar. E compensa Exato, com. compensa. E essa questão da margem líquida é uma coisa que eu brinco muito com o Gisele, né? Porque você tem a sua estrutura de custo, de faturamento e de custo. Né? Quando você define ali 40% de margem, 50% de margem, a partir desse momento, o que você inclui de custo, ele sai 100% da margem líquida. Qualquer custo que você inserir ali, ele vai sair da margem líquida. Então, assim, você chega naquele ponto de equilíbrio do custo, você tem o seu faturamento, gerou aquela sua margem de 40%. A partir desse momento, se você aumentou em 2% o seu custo, você foi lá e já tirou 2% da sua margem líquida. Exato. Que se você botar proporcionalmente, seria 5% do lucro. Tá? Então, assim, cada vez que você vai acrescentando o custo, reduz margem líquida e impacta bem no lucro. Tá? Então, o que foi que eu fiz para poder, né, anotar? Eu me filmei, né, trabalhando para saber quanto tempo eu perdia procurando material, para saber, né, quanto tempo realmente eu fazia um tratamento de canal, né, com a previsibilidade ali de tempo mesmo, porque assim, a gente tem que entregar para o indicador o tratamento de canal, mas a gente tem que tratar da melhor forma possível o paciente dele. É um ser humano, a gente vai entregar saúde para ele ali, tá? E isso também importa, a gente tem que mostrar para o indicador e também para o paciente que está sendo um serviço de qualidade, com material de qualidade, né? Tudo como tem que seguir o padrão, né? Que você vai ser a cara da sua empresa, né? No caso do Endo Delivery. E é aquela questão, você não precisa diminuir a quantidade você não precisa diminuir a qualidade do seu material em vista de, vou economizar que eu vou conseguir cobrar mais barato, vai sobrar mais dinheiro para mim. Não é dessa forma que a gente calcula. A gente tem que calcular instrumentos que têm base teórica. A gente tem que trabalhar com instrumentos que já são revisados na literatura, que são instrumentos confiáveis. Não dá para a gente simplesmente trazer instrumentos importados asiáticos. Importados em regiões asiáticas e achar que vai dar tudo certo porque eles são mais baratos. Além do estresse. Nossa, Você, a cada movimento que você executa, você faz, será que ficou agora? Será que foi agora? E a língua continua com 25, está com 23 milímetros agora. Né? É estressante. É estressante. Você tem que trabalhar com um instrumento bom que vai lhe dar uma previsibilidade de um resultado bom. De um resultado confiável para o paciente. Porque você está fazendo o alicerce de, por exemplo, uma prótese futura de 6, 7, 10 mil reais. Se você errou no alicerce, errou no tratamento todo. No consultório, a gente percebe muito que o peso do custo do procedimento não é nem o material, é o tempo. Sim, né? Sim. É o tempo. Eu não sei se no Endodelivery ele tem esse mesmo impacto do que no consultório. Com certeza. Um custo que no Endodelivery vai ter, que no consultório não tem, é deslocamento também. Tudo tem que ser calculado no seu Gasolina, custo. Uber. Gasolina, Uber. E já aconteceu de deslocar, tá no consultório, atendeu, deslocou, chegou lá, paciente marcou. Nossa senhora, várias vezes. Várias vezes. É uma das dificuldades, né? Uma das dificuldades. Mas isso vai sendo diminuído através de que você vai tendo mais experiência, né? Você começa a saber aquele indicador que a secretária não confirma o paciente, né? E isso é um grande problema. E aí o que acontece? A gente precisa colocar no custo o translado, tá? Exato. E aí, por exemplo, vocês fazem de delivery porque tem carro. Não necessariamente. Você que anda de Uber, você pode... Na verdade, né, James? Você tem um motorista.
Você tem um motorista Você tem um motorista particular. compartilhado. Não, nas horas vagas. Né? E dependendo, eu acho que dependendo também, às vezes você tem até o carro. Mas você em termos de custo, vale mais a pena você Vale deixar o mais seu a pena carro sim. de Uber. Exato. Com certeza. Por isso Às que vezes tem você que vai lá- analisar, né? Às vezes você vai num empresarial que tem estacionamento, você vai passar lá o dia todinho, às vezes você passou o dia todo e paga o estacionamento. E outra, a pessoa pensa, não, eu vou comprar um carro para fazer do delivery. Carro é custo, certo? O custo do carro, quanto você vai pagar no carro mensalmente para pagar o financiamento. Gasolina, IPVA, Seguro. seguro. Tudo isso é custo. Eventuais Não é só gasolina. Eventuais Multas. Eventuais multas também. Oficina. Tô atrasado, vou pegar aquela faixa de BRT. Já aconteceu de bater o carro, tomar uma multa enquanto estava indo para o delivery? Tomar multa já. Tomar multa já. Aí você vai tomar multa, já vai para tratamento, pô, daqui já não, minha margem é zero. Esse aqui é margem zero. Né? Hoje estou negativo, né? Hoje, Que normalmente são os casos de mais complexos que você vai atender. Aí quebra a lima. Eu devia ter ido pra Já casa. chega. me dá o tracal aí, me dá o negócio dá o calça tracal que eu hoje. vou parar aqui. melhor. Hoje eu vou para casa. Eu vou pra casa. De Uber, né? Na verdade, eu comecei a fazer ainda o delivery pegando Rio Doce e CDU, viu? Olha aí. Olha aí. A minha De maleta. Mercedes. De água Mercedes. Mercedes, né? Poxa. Ó, o translado ali, ó. Eu moro em Olinda, né? Sim. Aí de Olinda pra Várzea é pertinho. Só dava pra ir pensando assim na vida, né? Umas 3 horas de viagem. Mas o que é interessante, assim, é que já ficou claro que dá para você começar. Dá pra Ponto. começar. Né? Não tem O cara consegue começar. E até hoje, questão de compra de material, de equipamentos, você consegue dividir aí várias vezes. Às vezes você vai pagando com o próprio recebimento do... Tem motor por aí que parcela em 24 vezes. Tá entendendo? Exato. Aí você vai dizer assim, meu Deus, eu não tenho um cartão de crédito que suporte isso aqui. Tem através do Parcela boleto. de Você boleto. solta lá seu CPF, se for contemplado, parcela aí. É um investimento. É claro, Tem que arriscar para poder Exato. ter um diferencial. Exato. Por exemplo, a gente está falando de Endo Delivery aqui, né? Mas, por exemplo, a gente coloca ali um valor, né, fixo, vamos dizer assim, um molar, vamos dizer na média por aí, uns R$600 por aí. Vamos chutar. Assim, eu não vou dizer o valor exato que eu cobro, mas por aí, R$500 a R$600. Se você atender 4 molares no dia, você tem um faturamento aí de R$2.000, R$2.400. Sim. O motor que vai lhe impedir de ter esse diferencial. Pois é. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia um tratamento de canal no plano de saúde para dividir com a Nossa. clínica, tá? Que era, não vou nem citar o nome do plano de saúde, mas era na faixa de R$140 o molar. O tratamento todo. tratamento pra todo. você ficar com um percentual. Você terminava o tratamento de canal, tava lá o dono da clínica, bora? Achar, né? Meia-meia, né? Meio a meio. E quando é meio a meio, quando não é 70-30. Não, e eu lembro que logo quando eu me formei, eu trabalhei em plano de saúde também. Né? E o que impressiona é que na minha época era 130. Aí, Né? Nossa. tá vendo? Claro E que aí? nós somos Eu- quase da colega de mesma turma. idade. Né? Claro que nós somos quase da mesma idade. Não passou tanto tempo, né? Colega de sala, né? Quase, quase 6 meses de diferença. E você vê como fica. Como fica, né? Preso. Mas reajustou bem, né? Reajustou bem, reajustou bem. Deve De ser 130 para 140. 140, né? Então, aí é um momento de você ter um faturamento muito maior, tá? Eu lembro que no início ali que eu me formei, e ali eu ficava entre plano de saúde e um Endo Delivery de um indicador amigo, né? Por exemplo, o pessoal da sala, recebia ali na faixa de uns 2.000, por exemplo. Entendeu? 2.000, 2.500, e ficava nessa questão desse valor. Hoje, eu já tenho outra imagem. Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, né? Ou então mesmo assistido aqui realmente o podcast, né? Do StudioCast, seria totalmente diferente, tá? Eu iria me organizar, comprar caixas organizadores, fazer planilha de tratamento, fazer o investimento através realmente dessa lista de material para poder ganhar melhor, né? E aí ganhava melhor, ia ter qualidade de trabalho, qualidade de vida. Plano de saúde vai querer fazer que você trabalhe com um volume alto, recebendo pouco. Você não vai ser um profissional feliz trabalhando assim, tá? E aí o Endo Delivery vai dar qualidade de vida.
E aí tu tinha comentado, Jamerson, que a especialização ela foi um divisor de águas. Com certeza. Né? Pelo que eu entendi, você antes da especialização já fazia o endodelivery. Fazia. E aí teve a especialização e eu acho que Arthur foi diferente, né? Não sei. Tipo, tu já fazia o endodelivery antes de fazer a especialização em endo ou tu começou a fazer depois? Então, eu comecei bem no meio da minha especialização. Quando eu estava na metade da especialização, que começou a clínica, eu esperei 2 módulos de clínica para começar a fazer o endodelivery. Do jeito que dava. Do jeito que dava. Fui fazendo naquela questão de fazer um bico, de pegar a mão, de tentar fazer o que eu podia. Só que, a partir do momento que eu errei, a partir do momento que eu vi o que dava para melhorar, eu fui aperfeiçoando o endodelivery. Fui estudando um pouco sobre gestão, veja, se você vai abrir um consultório hoje, a primeira coisa que alguém faz é fazer um curso de gestão de consultório. Você tem que pensar dessa forma com o seu endodelivery. Seu endodelivery é uma empresa. Você é o funcionário daquela empresa. Essa empresa precisa estar organizada para você conseguir fazer. Quando eu comecei, eu não tinha essa noção. Eu trabalhava, assim como o Jamerson, em plano de saúde, naquele repasse que é o que dava ali, mas veja, eu precisava começar. E você precisa começar também. A partir do momento que você começa, a partir do momento que você estipula quando você está gastando, você consegue ver sua margem de lucro, você consegue se aperfeiçoar. Esse lucro você vai transformar em curso, você vai transformar em material, você vai transformar no seu bem-estar também, que é importante. Que muito do que a gente está falando de se aperfeiçoar, de conseguir avançar na carreira, também faz parte do bem-estar. Porque você precisa estar bem para você conseguir melhorar. Porque se você paga para trabalhar, isso é o que eu vi de muitos colegas que começaram no endodelivery, e chegaram, não, isso aqui não dá para mim não, eu estou pagando para trabalhar. Fui colocar agora na ponta da caneta quanto é que eu gastava e vi que não dava certo. Calma. Tem lugares e lugares. A partir do momento que você se aperfeiçoa, você procura correr atrás de ensinamento, de gestão, de calcular o seu preço, você vai ver que tal consultório que repassa R$150 não vai pagar metade do seu tratamento. Não vai pagar metade do seu custo que você vai estar lá para fazer o canal. Então, você saber calcular o seu custo, eu acredito que é uma das coisas mais importantes. Um dos conhecimentos que o cara tem que ter, né? Não Com só certeza. Né? Um detalhe interessante que os dois falaram, né? E falaram repetidas vezes de formas diferentes, né? Casa muito bem com a frase que eu escutei. Você não espere ficar pronto para começar. Não, de forma alguma. Às vezes o pessoal faz, não, eu preciso planejar mais, preciso organizar mais, né? Não. Começa, né? Vai. Porque, como o James falou várias vezes aqui, eu comecei, daqui a pouco isso aqui eu vi que precisava melhorar. Porque às vezes quando você não começa, você não sabe que precisa melhorar. Você não tem a Você não sabe, vivência você ainda não sabe o problema que vai acontecer. Tem um ponto de partida. Você, por mais que você planeje previamente, eu vou planejar aqui, eu vou ter esse problema, esse problema. Na hora que você começa, vão ter problemas que você não planejou. Entendeu? Então, se você fica pensando muito, vou planejar, se você for esperar ficar pronto para começar, você não começa. Não começa. Tem que realmente começar. Jamerson, só para a gente fechar, né, o que eu tinha perguntado para Arthur, me conta aí como é que foi essa virada de chave depois da especialização? Então, eu comecei sem fazer a especialização, né? E aí, durante no primeiro tempo, cerca de 3 a 4 meses, né, trabalhando só com endo. Eu saí da faculdade sabendo realmente que eu queria fazer tratamento de canal, tá? E aí eu estava na dúvida se ia fazer o aperfeiçoamento ou se ia fazer a especialização. O que me levou a fazer a especialização foi porque eu realmente via que tinha tratamento de todas as formas no consultório, aparecia diariamente, tá? Aparecia aqueles casos mais complexos com uma porcentagem um pouco menor, mas eu não queria, né, deixar passar aqueles casos. Eu disse, não, isso aqui depois, um dia eu vou fazer. Eu quero sair daqui tranquilo dizendo que eu faço a maioria dos casos, 99% dos casos, e quero estar preparado para isso.
foi na rotina clínica que eu vi, né? Que o aperfeiçoamento ia me dar realmente uma boa base para ter uma previsibilidade ali de 70% dos casos no geral, né? Mas eu queria fazer próximo ao 100%. Tá? E aí eu vi que, entrando numa especialização, eu ia girar essa chave, ia ter o conhecimento, né? Ia abrir as portas, porque eu queria saber também em relação à tecnologia, né? Queria ver os sistemas, queria estar em contato com quem respirasse a endodontia, tá? A gente no meio ali, quando está com o pessoal da endodontia, só tem a tendência a melhorar. Porque a gente vai ali, ó, conversando sobre as novidades. Lógico, não é cego guiando cego, ali entre os alunos, tá? A gente vai com os professores, né, querendo realmente melhorar. E aí, através da ciência, né, da questão da especialização, deu fundamento para a gente ter uma previsibilidade, de pegar casos difíceis, realizar a inserção única quando dá, e aí conseguir faturar mais. Lógico, quando eu terminei a especialização, o valor subiu, tá? O passo do jogador ficou mais caro. E aí a gente começa a ter realmente ali uma autoridade, tá? Mas não espere finalizar a especialização ou aperfeiçoamento para fazer o tratamento de canal. Comece. Tratamento de canal você pode parar no meio do tratamento, diferente de uma cirurgia. Né? E aí, eita, agora eu não estou conseguindo. Eita, né? Eita. Lembrei agora. Eita. Parou ali, ó. Prescreve a medicação, explica pro indicador, explica ali pro paciente, né? Coloca a medicação, marca quando você estiver bem, né? Estiver tranquilo. Eu funciono muito bem de manhã. Quando eu tô de tarde, que tem um caso muito difícil, eu posso até começar ali, né? Se não tiver na época me sentindo preparado, começo, né? Faça ali o H. Fazer no tempo mesmo. No tempo. E quem vai ditando a questão da dificuldade, né? Se você consegue ou não fazer, você tem que ter conhecimento para poder, né, saber se você consegue fazer um caso mais difícil. Não adianta, né, dar uma de cavalo do cão, né? Eu faço tudo. Faz tudo errado, né? Faz tudo errado. É bom, eu faço tudo. Tudo errado. Tudo errado. Aquela boa endo de pré a pré. De pré a pré. pré. Tá tranquilo demais. Dia no chão, né? Dinheiro no chão. Um pré-molarzinho inferior, o que é que pode dar errado? É o terror. Eu falo muito para os alunos da aperfeiçoamento. Gente, eu vejo só, pré-molar inferior com mais de um canal. Nossa, Passa pra frente. Passa pra frente. Não vale a pena você correr esse risco para tratar um Se você estiver fazendo, né, assim, no início, um tratamento de canal ali do pré-molar inferior e tá achando muito fácil, desconfie. Pré-molar Mas assim, inferior é o pior dentro da boca. É molar superior, é primeiro molar superior. Não. Pré-molar. Quando veio para dar trabalho. Os molares são capricho. previsíveis, né? Os molares são previsíveis. Tá ali aquele MV2 sempre naquele mesmo lugar. Eu sei que vai estar lá, então eu vou lá, trato o MV2 tranquilo. Pré-molar inferior. É o Kinder Ovo, né? Jesus amado. Eu vejo vocês assim, eu vejo duas pessoas, né, Zil, assim, bem ambiciosas. E se a gente pensar para o futuro, né, qual seria o objetivo? Tipo, se a gente pensar, não, o Jamerson e o Arthur daqui a 5, 10 anos, o que é que vocês têm como meta, assim? Tipo, vocês querem chegar até onde? Vocês pensam em montar consultório ou Então. pretendem... Então, assim, o Endo Delivery, para mim, está atendendo o meu... Então, hoje em dia, né, eu trabalho para profissionais que eu realmente admirava, reabilitadores. Eu olhava assim no Instagram e falava, caramba, o trabalho deles é excelente. Queria trabalhar nesse consultório. Aí, hoje em dia, eu trabalho em diversos consultórios assim. O que é que eu me imagino daqui a 5 anos? Levando, né, endodontia para o consultório de parceiros, né, com a magnificação, né, que vai ser um episódio aqui que vai... né? Então, eu vou adiantar, tá? Eu vou fazer um método, né, de tratamento de canal com magnificação que vai até o seu consultório. Eu vou levar o microscópio para o seu consultório. Mas aí tem a questão da logística. Eu vou Aí não pode dizer tudo, né? Não vou dizer tudo, mas é mais ou menos isso. Tá? É mais ou menos isso. Eu pretendo trabalhar num complexo, né, de empresariais que eu consiga realmente cobrar o quanto eu acho que eu mereço. Tá? E aí os indicadores também sabem do meu valor e vão realmente aceitar. E eu sei que aceita.
Tá? Tem diversos indicadores. Comecei com um valor bem baixo. Tá? Tem indicadores desde o começo que eu fui atualizando a tabela ali e continuaram comigo. Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. Tem aqueles indicadores, não foi por questão de valor financeiro, né? Muitas vezes eu tenho que me sentir bem no consultório para a gente poder atender. A gente tem que estar feliz, né? E aí eu me vejo levando tratamento de canal de qualidade no consultório, de parceiros, com qualidade de vida, que é importante, né? Trabalhando ali um turno, 2 turnos, né? Dando aula ali, tranquilo. Em resumo, ele quer daqui a 5 anos estar aposentado. É né? isso. Em resumo, é isso. Quer tá só lutando Ele jiu-jitsu. quer em 5 anos estar Ele quer tá só aposentado, competindo. É, só fazendo competindo, endo né? por hobby, né? O jiu-jitsu dele ali, fazendo a forcinha e por aí vai. E tu, Arthur? Então, eu pretendo ficar no Endo Delivery. Não tenho essa mesma pretensão de ficar no mesmo espaço. Por exemplo, ter o mesmo empresarial. Pegar todos do mesmo empresarial para que, no caso de Jamerson, ele consiga trabalhar com microscópio. Eu pretendo trabalhar em Recife todo. E talvez, futuramente, outra cidade aí, quem sabe? Mais para lá um pouquinho. Olha. Petrolina, né? Pertinho. A logística é boa, né? Lógica A boa. logística boa. Olha, Petrolina. levou um microscópio para Petrolina. Olha aí. Tranquilo, pô. É bem levinho. A demanda tem grande lá, viu? A cidade tá boa. Petrolina é sensacional. Petrolina tá uma cidade excelente. Morei muito em Petrolina. Quem sabe um uma cidade microscópio sensacional. motorizado. Olha aí. Na moto, né? Olha aí, ó. Vem comigo, pô. Vem comigo. É o endomóvel. É o endomóvel. Então, pessoal, eu acho que a gente, né, abordou tudo. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha final, falassem das redes de vocês, né, para o pessoal seguir vocês também. Importante. Então, meu Instagram é @dr Jamerson Maciel. Eu vou soletrar, tá? Porque é um nome meio difícil. A gente coloca na descrição. do exato. vídeo, Coloca Instagram. também. Aqui embaixo. Então, eu queria agradecer a vocês novamente por ter convidado a gente para participar desse podcast. E queria deixar minhas redes sociais que, a partir do Instagram, você consegue contato, que é o Arthur Silva DR. Então, novamente, agradecer pela oportunidade e vamos juntos. Quem quiser chamar para o Endo Delivery no consultório, faz direto pelo Instagram, né? Pode falar. Manda pelo mensagem Instagram. direto pelo Instagram. Direto pro Instagram. No meu Instagram, você tem acesso ao meu site, que você pode ver todo o meu portfólio por lá. E também tem o meu Instagram para alguns casos que venham a aparecer e eu vou postando também, atualizando sempre. Eu só esqueci de perguntar, tu quer se aposentar daqui a 5 anos também? Não, né? Jamais, eu gosto de Vai trabalhar um pouquinho mais. gosto de trabalhar. Então, pessoal, fico muito agradecido de estar aqui, né, compartilhando um pouco do dia a dia, né, do Endo Delivery. E você, né, que vai começar o Endo Delivery, só comece. Estude bastante, tá? A questão da teoria, realmente, ela vai dar uma previsibilidade, vai lhe deixar seguro, vai lhe deixar confiante, né? E aí procure um curso com pessoas que realmente sejam capacitadas, que vivam daquilo. Não adianta fazer endodontia somente na sala de aula. Tem que ir para a clínica também. Procure uma especialização realmente que siga esses passos, né? Venha pro Por estúdio. exemplo, estúdio. Antes da gente finalizar, né, Ezio, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, né, por terem topado esse convite, né, de poder conversar um pouquinho sobre esse tema com a gente. Também queria agradecer a vocês por terem assistido, né, o nosso primeiro episódio. Foi um sucesso, né? Muito maior do que o que a gente imaginava. A gente já imaginava grande, mas foi maior ainda, né? Então a gente fica realmente muito contente de vocês terem apoiado esse novo projeto. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, né? Então, não deixem de acompanhar a gente lá. Façam comentários. Usa o site né? do estúdio também, né? O site do estúdio, perfeito, para ver o que é que tem disponível Exatamente. lá, né? Para vocês fazerem os cursos. Não tem curso só de endodontia. Temos curso... Fala lá, Ezio. Tem curso de quê? A gente tem agora especialização em ROF, especialização em dentística, né? Especialização em ROF com Cláudia Almeida. Em dentística, com Márcia Durão. E talvez aí um professor surpresa. Que não. Opa, É? olha aí, muitas surpresas. Olha aí. A Endo, estamos fechando com a última vaga para a turma de agosto, né? Depois aí é só ano que vem, só 2026. Né? Perfeito. Então não deixem de nos seguir, beleza? Então até a próxima, pessoal. Valeu! Valeu.